General, eu queria saber o seguinte, vamos por partes, né? Vamos ver primeiro, eu queria saber a posição de Rússia e China, mas vamos começar com Rússia, porque Sim. Será que os russos têm uma visão clara do que representa o Irã? Sim. Para o sul da Rússia, sim, sim. Né? Para as rotas comerciais, tá? E também para a contenção, porque nós sabemos o seguinte, por exemplo, o que aconteceu na Síria, o que aconteceu na Líbia, né? Desagregou-se o governo, a gente vira, aquilo ali acabou virando vale-a-couto de terroristas, a gente sabe disso, todos esses grupos radicais acabam se homiziando ali, e parece que é isso que se quer no Irã. Será que a Rússia ela tem essa consciência firme do que representa o Irã para a segurança do sul da Rússia? Eu creio que sim, não, tenho a certeza que sim, Aliás, a agência Rússia Novo, faz-me no nome, portanto, a agência de informações russa, numa publicação que fez, disse que somos nós. Portanto, porque este sistema, aliás, os primeiros até foram eles, não é? Portanto, em boa verdade, isto é um padrão. O que nós assistimos, o que nós estamos a assistir neste momento no Irão, segue um determinado padrão. É aquilo a que um analista muito credenciado britânico chama a Synergetic Multi-Domain Warfare. Isto é, uma guerra, um conflito de multidomínio, nos vários domínios, coordenados sinergeticamente. Isto é, conjugar simultaneamente operações militares, ataque com operações militares, aquele choque and awe, isto é, choque e pavor, portanto com a máxima força, aquilo que os americanos chamam o overwhelming force, isto é é necessário atacar com 1000, ataca-se com 100.000 ou 1 milhão, não é? Portanto, fundamentalmente destinado a quê? É paralisar as FIAs, criar pavor nas hostes. Foi isso que conseguiram, em certa medida, atingir. A Síria é um caso particular, não é? Mas depois conjugar com operações psicológicas, isto é, criando a dizer vamos atacar naquele bairro, saiam já da cidade, deixem Teherão, etc. Conjugar com operações de informação. E o que é operações de informação? Sistematicamente com desinformação, dizendo que o regime está em queda, a população está em levantamento. Desinformação, uma desinformação isto é informação não factual, não é? E ainda bem que existem canais como o Arte da Guerra, não é? Onde podemos procurar ver no voeiro, e depois conjugar com ações subversivas. Sabemos que os principais efeitos no início dos primeiros dias do conflito foi resultante da ação de grupos subversivos, grupos da resistência ou das quintas colunas, apoiados ou criados e geridos pela Mossad e pela CIA, simultaneamente ciberataques. Portanto, e isso visava paralisar o país. Portanto, isto é um modelo. Isto é um modelo que foi aplicado, em certa medida, também na Síria, conjugado também com questões de natureza económica, com grandes sanções, com bloqueios económicos, etc. Só que a realidade do Irão é diferente da realidade da Síria. O Irão vende o seu petróleo toda à China, não é? 2 milhões, perto de 2 milhões, 1,6, salvo erro, milhões de barris de petróleo por dia à China. Portanto, o Irão tem recursos económicos. O Irão tem uma base tecnológica e industrial muito desenvolvida, não é a Síria, não é? O Irão, e depois com este ataque, uma boa parte da oposição liberal, como lhe podemos chamar, passou-se para o lado do regime. Como é normal, qualquer país que é atacado, naturalmente concentra-se em torno do regime, como aconteceu na Rússia, por exemplo, não é? A oposição interna na Rússia praticamente desapareceu, não é? E depois vemos, e o melhor indicador disso é as declarações de uma líder não direi da resistência, da oposição iraniana que está no exterior, a senhora Massida Alinejad, que vocifera contra Netanyahu. Disse, vocês deviam ter esperado que nós pudéssemos organizar a população, no sentido de poder haver um levantamento popular. Porque o objetivo deste conflito é uma queda de regime, como o senhor disse, uma mudança de regime, decapitar o regime. Aliás, este conflito começa no dia 13 com 3 grandes objetivos. O primeiro era a decapitar o regime, os líderes militares,
decapitar os cientistas, portanto, eliminar a base, a capacidade científica do país, mas o mais importante era paralisar a defesa aérea, paralisar através de ações. O primeiro objetivo era com grupos infiltrados, não propriamente com a Força Aérea, e neutralizar a defesa aérea com guerra eletrónica, fundamentalmente, e com esses grupos infiltrados, não é? E depois atacar tanto a base de mísseis, a superestrutura de mísseis, como a superestrutura nuclear. E no sentido de, como dissemos há pouco, paralisar as FIAs e colocar o pânico nas hostes militares, fundamentalmente. O mesmo pânico conseguiram, por exemplo, na Síria. Na Síria o exército caiu, as Forças Armadas, o exército, a Marinha, a Força Aérea, caíram como um castelo de cartas. Aqui a coisa não correu bem. Porque, não obstante tenham eliminado as FIAs militares, eliminaram uma parte importante dos cientistas, pois há aqui um pormenor que é importante perguntar, Sr. Comandante. Quem é que deu os nomes dos cientistas aos grupos da Mossad e da CIA, não é? Quem é que se relaciona com eles diariamente, não é? Portanto, há aqui uma suspeita enorme sobre a Agência Internacional de Energia Atómica. Da suspeita não se livram. Ora, as FIAs militares, lembramos, no dia 13 foram eliminadas, mas na mesma noite, Khamenei nomeia o novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, nomeia o novo comandante dos Guardas da Revolução Islâmica, dava a ideia que tinham um comando sombra. Dava a ideia que sabemos que estavam à espera deste ataque desde março. Dava a ideia que tinham já um comando sombra que o nomearam na mesma noite, não é? E depois, o que é que correu mesmo mal? É que a intenção de neutralizar a defesa aérea foi que era para ser 3 a 4 dias, isto é, permitir durante 3 a 4 dias os sistemas de radares, os sistemas de mísseis ficarem neutralizados e inicialmente com drones destruírem-nos e a partir daí terem a supremacia aérea e poderem voar livremente sobre o Irão. Isso não correu bem, porque ao fim de 8 horas o sistema de defesa aérea estava a funcionar. Provavelmente com a ajuda russa e chinesa. Muito provavelmente. E isso baralhou as contas ao processo, e agora estamos numa situação de impasse estratégico, em que ouvimos já dizer, digamos, o mainstream media que Israel e os Estados Unidos já atingiram os seus objetivos, agora querem que o Irão peça um cessar-fogo. Aliás, igual, plasmando, repare-se, comandante, que não há criatividade nenhuma, plasmando a situação do Líbano, que é para um cessar-fogo, que é para depois Israel continuar a violar o cessar-fogo quando, como lhe apetecer. Só que aqui tem azar. Porque os Estados Unidos estão condicionados pela vulnerabilidade das suas bases na região, têm no meio, como diz o Trump, a beautiful ocean in between, isto é, entre os Estados Unidos e o Irão tem um belo oceano, mais do que um belo oceano, não é? E estão paralisados pela vulnerabilidade das suas bases, porque estão ao alcance dos mísseis. Vimos a complexidade da missão americana para atacar os 3 centros, não é? Fordow, Natanz e Isfahan. Uma operação muito complexa, muito difícil, que movimentou uma brutalidade de meios para lançar 14 bombas, não é? E depois 30 tomahawks a partir de submarinos, fundamentalmente para criar confusão. E vemos a facilidade com que os iranianos carregam num botão e descarregam mísseis sobre o processo. A vantagem nesse aspecto está do lado dos iranianos, não é? E depois, o tamanho do país é como o Brasil. Não é? É como comparar o Brasil Pronto, eu não queria ser deselegante. É como se tivéssemos um país, um daqueles países limítrofes do Brasil, a Guiana, a atacar o Brasil. Portanto, a dimensão de um país, o Brasil, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia, são países tão grandes, são continentes. Como é que um país que tem 9 milhões de habitantes, em que 3 milhões nem são árabes, portanto tem cerca de 6 a 7 milhões
de israelitas, judeus, digamos, são todos israelitas, os árabes também são, não é? Como é que se lança contra um país que é 70 vezes maior que o seu, não é? E um país que é 3 vezes o tamanho da Ucrânia e tem 3 vezes mais população que a Ucrânia, que tem um país que tem 90 milhões de habitantes. Portanto, é uma ideia bíblica de um Golias de um David contra Golias, mas isso é na Bíblia, não é? Com todo o respeito que temos pelos livros sagrados, mas estamos no século XXI, e depois, só para terminar, Sr. Comandante, para ir diretamente à resposta, o Irão é, digamos, a parte de baixo, é a parte sensível digamos, não é lower belly, portanto, é a parte de baixo da Rússia. Um toque aí é quando levamos um pontapé. É o baixo ventre macio. É o baixo ventre, é isso, é o baixo ventre. Obrigado. O Irão é o baixo ventre da Rússia. E os russos sabem, não é? E para a Rússia, é o ponto vulnerável, o Irão e o Afeganistão. E depois há ali outro país que está muito preocupado, que é o Paquistão. Não é? Portanto, o Irão e o Afeganistão são o baixo ventre da Rússia. O Paquistão sabe que está na linha alimentar a seguir. Porque já há uns académicos em Tel Aviv a dizer que assim tem que desnuclearizar o Paquistão, que é também um país islâmico, e é um país que já disse, se fosse preciso, punha as suas armas nucleares, se fosse necessário fazer uma retaliação a Israel. Não lhes deve ter agradado muito, portanto, e o Irão sabe, o Paquistão sabe, por exemplo, muito bem, que o objetivo desta guerra é desagregar o Irão. Se o Irão se desagregar, o Irão tem uma minoria de 16% de azeris, 10% de curdos e tem uma percentagem também de baluches. Os baluches estão divididos entre o Paquistão e o Irão. Ora, se o Irão se fragmentar e se for criado um país, um Estado baluche no sudeste do Irão, a seguir fragmenta-se o Paquistão. Portanto, sim, o Paquistão sabe que está a seguir. Portanto, não quer por nada que o Irão perca esta guerra. Portanto, qual é o futuro? É muito difícil. Mas Putin, certamente, Xi Jinping, certamente, sabe, se o Irão cair, o projeto BRIC, fica fortemente condicionado. O Belt and Road fica fortemente condicionada. E a Rússia fica com uma fragilidade estratégica brutal. O que é que morreu aqui? Foi a diplomacia, a ética política, a credibilidade, o direito internacional em tantas áreas e, acima de tudo, a credibilidade das instituições que emergiram a seguir à Segunda Guerra Mundial, a começar por a Agência Internacional de Energia Atómica, que a partir de agora vai deixar de ter o Irão como no campo da supervisão e a partir de agora não sabemos se o Irão vai ou não fazer armas nucleares. Estamos convencidos que não, mas esta ambiguidade vai criar certamente uma incerteza e uma consternação global, nomeadamente em Israel, naturalmente.